a gente precisa gravar essa conversa. Então, nós estamos num bate-papo aqui sobre o Covid-19 e a relação com o guarda-vidas, né? Nós sabemos algumas coisas já de antemão, que é a distância social e não isolamento social, que se você ficar doente deve ficar em casa porque você passa o vírus, a Covid-19 tem uma infectividade altíssima, ou seja, ele passa muito facilmente, né? Por exemplo, comparado com H1N1, o H1N1 passava menos do que a Covid, e ele tinha uma letalidade, uma mortalidade muito maior, tá? Mas esse vírus, você imagina aí, só para dar um entendimento melhor para a gente, entre infectividade, letalidade e mortalidade, na época que a gente teve o H1N1, ele tinha uma mortalidade muito maior, não me lembro exatamente quanto, mas acho que em torno de 8%, 10%, alguma coisa assim. Mas a efetividade dele era muito mais baixa. Então, ele pegava 100 pessoas e matava 10 pessoas. Só que ele não passava a muitas pessoas. Diferente desse vírus, que passa muito rapidamente, pela pessoa estar assintomática, ela não sabe que está com a doença, e aí mais a efetividade aumenta, a possibilidade de passar aumenta muito, e isso faz com que, se a gente tinha H1N1 100 pessoas, hoje a gente talvez tenha Covid 10 mil, 5 mil. E aí faz com que o total de pessoas que possam morrer seja muito maior do que na época do H1N1, embora o H1N1 tinha uma maior mortalidade, né? Eu acho assim, o que a gente tem na área médica aconselhado e sugerido está doente, está na dúvida, tem um médico de contato, liga para ele, olha, estou sentindo isso, pode ser Covid, pode não ser, e vocês têm meu telefone particular, o meu celular, pode me ligar, e eu vou estar disponível para conversar com vocês, esclarecer alguma coisa. Às vezes é uma coisa muito pequena, é uma diarreia, é uma dor no peito, alguma coisa que a gente possa resolver pelo telefone. Se a gente não puder resolver, aí justifica-se procurar um hospital. Mas a gente está tentando, ao máximo, evitar essa busca pelo hospital. E muitas coisas, talvez 70% ou mais, possam ser resolvidas via telefone, com uma conversa desse tipo, de vídeo, onde você mostra o que está acontecendo, e a gente pode orientar ou postergar esta visita ao hospital, né? Acho que é prudente, nesse momento, a gente tem uma quantidade de fake news como nunca a gente recebeu. E isso afeta particularmente as nossas condutas, né? Uma hora dizem que a hidroxicloroquina é importante, uma outra hora diz que não, uma hora diz que o buprofeno funciona, outra hora diz que é maléfico para a doença. Então, assim, eu acho muito importante a gente, o tempo todo, como profissionais da área de segurança, que todos nós somos, guarda-vidas e médicos e profissionais de saúde, que a gente preste muita atenção naquilo que a gente está recebendo antes de compartilhar. É muito comum, por exemplo, quando a gente recebe alguma notícia relacionada a isso, a gente querer compartilhar para ajudar outras pessoas. Mas acaba que, pelo fato da gente não ter verificado a veracidade daquilo, a gente acaba podendo prejudicar outras pessoas ou levar elas a condutas erradas. Então, assim, acho muito importante, e todos nós somos influenciadores de uma certa forma, que a gente possa verificar a notícia antes de espalhar, né? Eu acho, eu separei aqui também algumas coisas que mostram muito quais são notícias falsas e quais não são. Eu acho isso importante nesse momento, sempre, né? Mas principalmente nesse momento, que a gente não fique atento ao título da matéria, que às vezes o título da matéria é a isca para você entrar na matéria. Mas, às vezes, você só lê a isca da matéria e acha que aquilo é a matéria, é a solução do negócio. Lembre-se que sempre quanto mais impactante for o título,
menor a credibilidade que ele tem para ser verídico, né? Verificar o autor, quem é o autor da matéria, se ele tem crédito ou não. Veja se você conhece o site que está noticiando, porque tem muitos sites que noticiam o tempo todo fake news. Observar se o texto tem erro ortográfico, se existem erros ortográficos ou de conteúdos no que ele está compartilhando. Isso leva muito a gente a pensar que possa ser um fake news. Tá? A outra coisa é a data da publicação, né? Ainda há pouco a gente teve uma confusão com o Dr. Drauzio Varella, onde mostrava um vídeo que ele estaria dizendo que não precisava ficar em distanciamento social, porque a gripe ou o vírus não era grande, e na realidade esse vídeo era antigo, era num outro contexto daquele momento que não era esse momento. Então, a gente tem que ver autor, data, o que está sendo noticiado, né? O que a gente não sabe até o momento? Muitas coisas, né? Nós não sabemos até o momento, por exemplo, quando a gente fala Brasil, né? As informações que vêm de fora primeiro, né? Do que aconteceu, do que está acontecendo fora, a gente não sabe exatamente quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas morreram exatamente, quantas foram diagnosticadas e qual a variabilidade desse perfil das pessoas que estão sendo infectadas. Às vezes a gente pega um exemplo da Itália e tenta comparar com o exemplo do Brasil, mas são grupos diferentes, são idades diferentes, temperatura diferente, comportamento diferente, recursos diferentes. Então, assim, nem sempre uma realidade externa ou internacional serve para a gente. É óbvio que, se a única realidade que a gente tem de comparação é essa realidade externa, a gente tem que utilizar isso como um único dado, como a gente faz com tudo em medicina, em todos os protocolos que a gente usa como guarda-vidas. O que a gente faz nem sempre a gente tem uma comprovação científica do que a gente, alta comprovação científica do que a gente está usando, e às vezes a gente faz, na realidade, o que a gente faz é usar alguma coisa que seja parecido com o que a gente está usando, parecido internacionalmente ou parecido com uma patologia parecida, como acontece muito, por exemplo, com essa situação de só compressão. Isso foi proposto para as questões de infarto do miocárdio e arritmias, e isso, de uma certa forma, é utilizado no mundo inteiro para várias coisas. Só que isso não está tão adequado para o afogamento. A mesma coisa acontece com o Covid-19. A gente pega uma informação internacional e quer utilizar essa informação aqui no Brasil. E nem sempre isso funciona, porque nem sempre ela é adequada para o que a gente precisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de utilizar essas informações, né? E porque quando você tem, em medicina, quando você tem um problema, quando você pega um problema, qualquer doença que você tenha, ela tem uma solução. A solução é a solução do tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Quanto mais você conhece aquele problema, melhor será a proposta de solução de tratamento. Então, assim, como a gente desconhece muitos fatos, muitos dados sobre a Covid-19, muitas coisas ainda estão muito incertas. Então, uma proposta que pode ser, e o que a gente vai discutir agora, a partir de agora, que pode estar, nesse momento, entre aspas, correto, pode, em uma semana, modificar à luz de uma nova evidência científica em relação ao Covid. Uma nova informação, um trial, um teste que foi realizado, uma investigação nova, um experimento novo. Então, assim, a gente tem que estar aberto à possibilidade de mudanças, sempre tendo o entendimento de que, quando a gente está lidando com vida, né, e o nosso trabalho é lidar com vida,
a gente tem que entender que essas mudanças têm que ter uma segurança um pouco maior, uma verificação um pouco maior. Isso tem muito relação, tem muito a ver com essa questão do... Alguém falou. Você não vai entrar no racha de mata do quintal, porque o quintal, teoricamente, é do irmão. Eles não sonham em manter. Eu botei mute em todo mundo. Ah, não, tá aqui, ó. Soter, tá. E essa questão que eu estava falando de você mudar, é muito importante que você verifique corretamente essa informação antes de usar. Porque em medicina, uma alteração, uma mudança de conduta de protocolo pode prejudicar, pode causar mais malefício do que benefício, né? Então, por exemplo, acho que a grande questão que a gente vai discutir hoje é como fazer ventilação boca a boca, se isso pode me contaminar como guarda-vidas. E isso é uma das questões fundamentais, eu acho, no nosso trabalho. Eu acho que existe, antes da gente partir para todas essas situações, essas perguntas e respostas das nossas dúvidas, eu acho que é super importante que a gente entenda que nós temos basicamente 3 cenários que eu desenhei, pode haver outros cenários. Nós temos o primeiro cenário de distanciamento social completo, onde não há ninguém na praia, piscinas estão fechadas, locais de balneários estão fechados. Então, nesse caso, o guarda-vidas, entre aspas, está protegido. Se ele necessita realizar apenas a vigilância ou a fiscalização do local, ele está protegido porque o distanciamento social já existe dentro do que ele está executando. O outro cenário, que seria o cenário oposto, seria aquele cenário onde, de repente, todo mundo volta à sua atividade e a questão da crise ou da viremia do Covid-19 ainda persiste, ou seja, a possibilidade da gente se contaminar existe e pode ser muito grande. E um outro cenário, que é o intermediário entre esses dois, que eu acho que é o mais provável que vai acontecer, a gente fez um lockdown, todo mundo em distanciamento social, né, no Brasil e nos outros países, e aos poucos a gente vai liberando isso, né? E eu acho que esse momento, aos poucos, de liberar isso, é exatamente o momento que é de maior risco. É o momento em que as pessoas começam a ir às piscinas, a irem às praias, é o momento em que o guarda-vidas começa a voltar à sua atividade, e é nesse momento que existe o risco, né? Então, assim, quanto tempo a gente estima que esse Covid-19 vai durar? No mínimo, com essa efetividade toda, no mínimo 4 meses. Né? Antes disso, a gente não tem solução nenhuma, a não ser que exista, que apareça alguma vacinação, né? E que dê tempo de ser enviada para cá, para o Brasil, vacinar todo mundo, criar imunidade. Quer dizer, 4 meses é o tempo mínimo que isso tudo vai durar, né? E isso pode durar até 8 meses, 1 ano, até mais, dependendo de quanto a gente está achatando a curva. Quanto mais a gente achata a curva, ou seja, quanto maior o distanciamento social, maior tempo a doença vai durar. Ela vem menos severa, mas dura com uma duração muito maior, e aí maior os cuidados que a gente vai ter que ter em relação a gente, né? Então, assim, devo continuar meu trabalho como guarda-vidas? Sim. A possibilidade de alguém ir ao óbito em situações de balneários ou situações de piscina sem a presença do guarda-vidas é muito maior do que qualquer contaminação com Covid-19. A questão é se é seguro para a gente atuar e o quanto é seguro para a gente atuar. E isso a gente deve discutir mais à frente. Eu queria discutir também a questão do treinamento.
A gente está, então, num lockdown, nós estamos parados, distanciamento social, cada um em suas casas, e a gente precisa treinar, né? Precisa, pelo menos, fazer alguns tipos de treinamento. Não há como fazer treinamento presencial nesse momento. Acho que a gente deve fazer treinamento cada um na sua casa, e uma das coisas que a gente vai começar é algumas aulas sobre treinamento, como fazer o boca a boca adequadamente, ressuscitação, como classificar toda a cadeia de sobrevivência no afogamento, nós vamos abordar virtualmente. Não é o ideal, nós sabemos disso, mas é o que pode ser feito nesse momento. E para quem já tem treinamento, na realidade, tem que encarar esse treinamento virtual como algo de lapidação e não de formação de guarda-vidas. É impossível a gente fazer, nesse momento, formar um guarda-vidas sem a distância. Isso não existe, não tem como. Não tem como verificar, não tem como treinar. Mas eu acho que há muita coisa que a gente pode fazer à distância, e talvez pelo menos uns 60%, 70% a gente possa fazer à distância. Por quê? Porque a gente pode construir manequins, nosso site tem como fazer um manequim de RCP, e a gente vai tentar treinar isso, né? Eu mostrando para vocês, e a gente fazendo junto como fazer, quantas vezes fazer, como colocar, em que posição colocar o afogado, etc. Eu acho que isso tudo dá para fazer virtualmente, e nós vamos fazer. O grande risco, se você está na praia ou na piscina fazendo o teu trabalho nesse momento, não de lockdown, mas nesse momento em que nós estamos refazendo o nosso trabalho, ou seja, nós estamos voltando a trabalhar porque está gradativamente liberando para o guarda-vidas estar nos locais de balneabilidade. Nesse momento, a gente começa a ter vários cuidados. O primeiro quanto mais você aplicar prevenção, menos intervenção você vai fazer, então menor o risco de adquirir uma doença de um banhista. Isso é fato. Tá? Menos salvamento você vai fazer também. Então, é extremamente importante aplicar mais prevenção ainda. O momento crítico começa quando você começa a... Bom, e a outra questão que eu acho que é importante é saber assim, o quanto a água do mar e a água de piscina pode infectar ou transmitir o Covid-19. A água de piscina, com a cloração proposta de 0,5 a 1 ppm, né, que é partes por milhão de cloro, ela mata o vírus muito rapidamente. Então, a transmissão é muito difícil, deve ser muito rara, né? Mas a gente sabe que com a cloração ideal, ela mata muito rapidamente, em alguns minutos ela mata o vírus. Claro que se você tem 2 pessoas nadando na raia, e você sabe que ao nadar numa academia ou numa raia de piscina, você tem um certo spray, né? E se você estiver doente, esse spray pode carregar o Covid-19. Então, assim, a água não transmite, mas o passar um por outro respirando, aí sim, pode transmitir. Tá? A água do mar, a gente não tem nenhuma evidência científica forte, mas é muito improvável, porque a água do mar só transmite viroses quando ela está com uma alta quantidade de bactérias por ml, ou seja, uma alta colonização, um alto grau de coliforme fecal. Então, em águas limpas, o risco também deve ser baixíssimo. São coisas que a gente ainda não conhece, entra naquelas situações que as evidências não são fortes, pode ser, pode não ser, pode encontrar evidências a posterior que possam dizer ao contrário, mas o que a gente sabe nesse momento é isso. Então, o grande risco, voltando para o assunto, o grande risco de você se contaminar ou chegar perto da contaminação seria você ter que atender um paciente grau 5 ou grau 6. Mesmo quando você está fazendo um resgate na água, a possibilidade ali de você adquirir o Covid-19
é pequena. Considera também que a possibilidade da pessoa morrer é muito grande. Considera também que a possibilidade do risco de você... O risco de você adquirir é muito grande. Desculpa. O risco de você adquirir não é muito grande, mas existe, é presente, é real. Mas o risco disso levar você à morte é muito pequeno. Tá? Isso é importante a gente falar. Talvez, mais para frente, a gente comece a testar todos os guarda-vidas, ou todo o pessoal que faz a PH, para saber quem já pode voltar à ativa e quem não pode voltar à ativa. É claro que o pessoal que faz a PH e o profissional de saúde dos hospitais não tem esse descanso. Mas o guarda-vida tem esse descanso, teve essa parada na maioria dos países, né? Vai adquirir o Covid e talvez um teste inicial antes de retornar ao trabalho seja, claro, se puder ser feito gradualmente, seria fantástico. Por isso é que é muito difícil a gente entender um lockdown, todo mundo distante, e de repente acaba tudo. Isso é muito abrupto e isso pode causar uma disrupção em todo o sistema de saúde, na infectividade e na mortalidade. Por isso que uma coisa lenta é muito mais razoável, porque dá para a gente testar os guarda-vidas e saber, olha, nós temos aí 30% já infectados e curados, esses podem voltar ao trabalho. Então, esses não é que não possa adquirir de novo, a gente também não sabe o que acontece, mas a possibilidade normal de adquirir novamente o mesmo coronavírus depois que você ficou curado deve ser ou zero ou baixíssima, porque isso não é comum, não é frequente, não acontece, né, com outros vírus. Então, deve ser a gente entende que possa ter a mesma característica para isso, né? Então, eu acho que a gente cobriu basicamente, praticamente, as grandes questões que eu assinalei aqui em relação ao guarda-vidas, falando, então, basicamente o que falta é o grau 5 e 6, ou seja, a hora que você atendeu o afogado, trouxe para a areia ou para a borda da piscina e precisa ressuscitar. Evidentemente, se você não tem um teste positivo para a Covid, ou seja, você já não passou pela doença, você está sujeito a adquirir a doença. E aí existem alguns protocolos que podem ser de menor risco para a sua saúde. Eu acho que é importante a gente entender que, dentre esses, o boca a boca é o de maior risco para adquirir o Covid-19. A primeira regra de um socorrista é com a sua própria segurança. Então, é difícil da gente fazer... o que a gente pede primeiro, não vamos deixar chegar no grau 5 e no 6, tá? Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade e, às vezes, chega mesmo no grau 5 e 6 e a gente precisa tomar uma atitude. O boca a boca, ele pode transmitir o Covid-19 se a vítima estiver infectada pelo Covid, seja ela assintomática ou não. É difícil, e eu sempre falo isso, é difícil uma pessoa que está passando mal ir nadar ou ir à praia, mas acontece, né? E tem uma grande parte da população do Covid-19 que está assintomática, ou seja, ele não tem a menor ideia de que possa estar doente. Então, assim, existe essa possibilidade, existe a possibilidade do grau 5 e 6, entendendo que essa possibilidade é ínfima. Nós estamos falando de mais ou menos, no máximo, 5% de todos os resgates, ou seja, 5% de todo mundo que é resgatado possa estar em grau 5 e 6. Desse grau 5 e 6, a gente está falando da possibilidade do risco dentre aqueles que estão infectados assintomáticos, ou seja, a possibilidade baixa mais ainda. Então, o risco deve, né, isso tudo estimativa, deve beirar em torno de 1 a 2% dos resgates, o risco de você adquirir o Covid-19.
Isso a gente está falando do risco de você adquirir o Covid-19 e não exatamente do risco de você morrer do risco do Covid-19. Se você entender que o risco de óbito é 2%, seriam 2% de 1% ou de 2%. Então, o risco para você de contaminação e o seu óbito é pequeno. Algumas medidas a gente pode tomar em relação a isso. E eu acho assim, num tempo em que a infectividade é muito grande e a maioria das pessoas ainda está passando pelo período de infecção assintomática, a minha recomendação nesse momento, dia 25/3, é faça só compressão, não faça ventilação. Algumas pessoas sugerem a ventilação com ambu e máscara. Para quem fez ventilação com ambu e máscara, sabe que na hora que você ambusa, e principalmente num paciente afogado, é secreção para tudo quanto é lado. Então, assim, não acredito, até na hora de fazer só compressão, você vai ter um spray local de gotículas de Flieger, que é o que a gente chama essa dispersão no espaço ali, né? E que ela possa estar infectada. Então, assim, mesmo fazendo só compressão, o risco desse paciente é alto. Ou seja, talvez, isso é estimativa também, o risco de você fazer o boca a boca. Desculpa. Acho que alguém está mexendo aí Alguém compartilhou Esteban. Esteban. Você compartilhou a tua imagem, mas não faz mal. Ele vai descompartilhar. Ele não se tocou, né? Ele compartilhou e não se tocou. Então, assim, se você pegar o paciente que está fazendo só compressão e o paciente que está fazendo ventilação boca a boca, e o paciente que está fazendo ventilação com ambu e máscara, a dispersão no ambiente dessa secreção não deve ser muito diferente. Então, assim, digamos assim, é inocente da nossa parte achar que, por estar usando só o ambu e a máscara, a gente está evitando de pegar o Covid e não está. Tá? Eu queria abrir agora para a gente ainda tem alguns minutos, se vocês têm algumas perguntas ou algumas questões ou alguma coisa a acrescentar. Eu vou mandar um zap Pode abrir o microfone e falar. Eu vou mandar um zap para o Esteban e pedir para ele parar de compartilhar. Davi, se você me permitir, gostaria de... Não, é um prazer. Por favor. Então, boa noite aí para todos que estão aí nesse webinar. Muito parabéns aí pela iniciativa. Acho que aqui tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto é como pessoa e o segundo aspecto é como profissional da saúde. São dois fatos ou dois momentos em que as pessoas estão bastante angustiadas, pelo menos eu no meu dia a dia como médico, eu tenho notado essa angústia das pessoas, principalmente dos profissionais da saúde, de como é que ele volta para casa, né? Expondo a sua família. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, ainda mais com esse monte de informação que a gente vem recebendo, até bastante desencontrada sobre se libera, se não libera, como libera, se é melhor liberar ou não liberar. Primeiro, como pessoa, eu posso garantir para vocês, e vocês provavelmente já estão bastante expostos a essa informação, mantenham-se distante das pessoas. Isso no seu dia a dia, para o seu familiar... Marcelo, deixa eu só te interromper um momento. Se apresenta, se qualifica, para eles, porque algumas pessoas não te conhecem. Eu acho que é importante, porque isso dá veracidade ao que você está falando. Tá? Bom, eu sou médico há 31 anos, sou especialista em clínica médica e medicina esportiva, venho cuidando aí de surfistas e pessoas, atletas e praticantes todos esses anos.
E tenho uma clínica diária bastante intensa. Para vocês terem uma ideia, hoje, com Covid, tenho 6 pacientes positivos e 60 sendo acompanhados remotamente. E os meus sócios, num determinado aplicativo, estão diretamente ligados ao Einstein e a outros hospitais que vêm atendendo aí a população. Então, a gente tem recebido isso com bastante frequência e tem lidado com isso com bastante frequência. Espero que possa ter me qualificado de alguma forma. Não, é legal que as pessoas te conhecem e entendem que você não está falando da boca para fora. Acho que é super importante isso. Então, tá bom. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês, e é o que eu tenho vivido aqui no dia a dia, é como pessoa, você como pessoa e seus familiares, filho, esposa, pai, mãe, mantenham o distanciamento social. Não é o isolamento, como falou o Davi aqui no começo, mas o distanciamento, né? Evitar o contato, evitar essa coisa dos perdigotos, e isso sim é importante. O ficar em casa o máximo de tempo possível, por mais que vocês escutem que a economia, isso, aquilo, não. Como pessoa, você e seus familiares fiquem ainda bastante isolados, porque é a única forma da gente prevenir ou interromper de tal forma essa transmissão. Agora, como profissional da saúde, né? Como é que a gente lida com isso, né? Tenho colegas que estão vivendo no hospital há 20 dias sem ir para casa, para não levar para casa qualquer tipo de infecção. Por quê? Porque estão o tempo todo em contato ali com pessoas contaminadas. O mais importante, a gente precisa fazer o nosso papel. É para isso que a gente está aqui. Vocês ainda, como guarda-vidas, tiveram aí esse intervalo, mas com certeza vocês vão ser convocados a voltarem ao trabalho com uma certa brevidade, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho sentido do movimento que vem crescendo, para a gente só isolar os velhos, né, os mais velhos e aqueles portadores de doenças crônicas. Essa tendência está crescendo até entre os próprios médicos, mas principalmente na classe política, e vocês estão escutando isso. Então, vocês provavelmente vão voltar rapidamente aí ao trabalho, o que vai ser absolutamente necessário. Então, como profissional da saúde, a gente buscar se proteger da melhor forma possível, também do ponto de vista do contato, assim como falou Davi, no caso de vocês, no afogamento fase 5, 6, a gente só fazer a compressão, acredito que seja realmente uma das atitudes que a gente pode ajudar a prevenir essa contaminação e não levar nada para dentro de casa. Eu acho que outro papel bastante fundamental que o guarda-vida, principalmente aquele que vai estar na praia, é esse movimento de migração que vai existir novamente para a praia. Tudo que a gente já conseguiu agora, lindo, maravilhoso, né? Você olhar as praias e todo mundo respeitando não ir à praia, ou a grande maioria, muito provavelmente isso vai ter uma virada muito séria, e o papel, talvez, do guarda-vida nesse momento em orientar e prevenir as pessoas também nesse aspecto do contato social seja bastante importante. Como médico, amigo do Davi, eu tenho muito respeito pela profissão de vocês, já tive muito contato, já tivemos bastante interação com vocês, mas nesse momento o nosso papel como profissional da saúde, ele vai ser muito, muito valorizado quando tudo isso passar, mas a gente tem que se preservar como profissional, como pessoa, e principalmente não acreditar em tudo que se lê por aí. Cuidado realmente com as fake news, porque elas têm sido bastante ruins do ponto de vista do andamento disso tudo. É esse recado que eu gostaria de deixar para vocês. Eu acho que eu queria só reforçar essa questão do fake news, porque isso é fundamental. A gente imagina você no APH, né, e vai atender um camarada no meio da rua, né, ou como guarda-vidas, e quando você chega no local, tem uma pessoa que te dá uma informação falsa.
Isso te leva a um diagnóstico errado e a um tratamento errado, né? E isso é muito perigoso, né? Então, acho que é muito importante nós, profissionais de saúde, guarda-vidas é um profissional de saúde, ter esse crivo em relação às fake news. Nós temos aqui pessoas muito, muito interessantes, com muita experiência. Léo Manino, da Argentina. Quer falar algo, Léo? Léo? Sí, pienso que no tengo buena señal, estoy escuchando mal. Tá, fala só devagar para que a gente possa entender. No estoy teniendo buena internet. Tá. ¿Comprendió? Compreendi. Nós temos aqui também o Guimarães, de Alagoas, também está o tempo todo na PH, está coordenando o SAMU, né, Guima? Coordenando o SAMU lá de Alagoas. Nós temos também Olga, Felipe Lara, de Portugal, ambos guarda-vidas. Olga deu treinamento para muitos nadadores salvadores de Portugal. Felipe Lara é de Açores, né, Felipe? Ei, Olga. Olá, boa noite. E obrigada por esta oportunidade. Eu queria colocar 2 questões, se fosse possível. Claro. Pronto. Deixa eu só fazer um aviso. Se por acaso, porque a gente tem um tempo limite nesse gratuito do Zoom, se por acaso cair, o que a gente vai fazer é dar uns minutinhos e abrir novamente a sala, tá? Então, assim, se cair é porque acabou o nosso tempo e a gente reabre a sala, tá? Vai em frente, Olga. Então, uma das minhas questões, eu julgo que vai ser discutido na próxima conferência, mas queria só confirmar consigo, que era como é que o guarda-vidas se deveria de preparar neste período. Portanto, em Portugal ainda vamos para a temporada, faltam 2 meses para iniciar a temporada. Perfeito. Portanto, quando a pandemia estiver quase a passar em Portugal, as pessoas irão para a praia e os guarda-vidas também. Como é que eles devem fazer essa preparação a nível físico e talvez também mental? E a minha outra... Esse problema é um problema todo do hemisfério norte para quem tem treinamento anual de temporada. Os Estados Unidos está passando o mesmo problema. Eles já estabeleceram algumas prerrogativas para enfrentar esse tipo de coisa. E eu tenho algumas sugestões depois. Faz a segunda pergunta. A segunda está relacionada já com o resgate. Portanto, neste período de transição, aquilo que então seria aconselhado, se nós fôssemos fazer um resgate e a vítima estiver inconsciente, é trazê-la o mais rápido possível para a terra e nesta fase de transição não faríamos as ventilações dentro d'água, certo? Certo. Eu acho que nesse momento em que a gente está com uma alta infectividade, isso vai depender daquele momento, isso pode não ser mais verdade daqui a 2 meses, mas nesse momento o risco de você pegar Covid-19 é muito grande, né? No sentido de que a efetividade é muito grande e a pessoa pode estar infectada. Então, a minha sugestão é realmente não fazer a ventilação dentro d'água, quebrar esse protocolo que a gente tem feito para a gente retornar quando isso acabar, né? Em relação à questão do treinamento, acredito que seja um problema. Acho que dá para fazer, Olga, talvez 70% do treinamento online. Acho que dá para fazer até algumas coisas físicas à distância, mas tem uma parte que é impossível da gente fazer sem presencial, né? O treinamento, até a observação de como a pessoa está
nadando, como a pessoa está se desenvolvendo, dá para fazer virtualmente. Claro que precisa toda uma estrutura, né? A minha sugestão para os serviços que têm esse problema, e você tem esse problema muito grande, ou seja, no momento em que você puder fazer o treinamento presencial, você já vai estar em cima do verão, isso se no verão ainda não estiver com distanciamento social, né? Uhum. Que seria ótimo, né? Porque se você tiver nesse período do verão, pelo menos até julho, em distanciamento social, vai diminuir muito a praia. Agora, é uma insegurança muito grande. É pegar aquelas pessoas que já foram treinadas antes, né? Fazer não um concurso público, mas uma solicitação de todos os antigos guerreiros guarda-vidas que têm experiência voltarem à ativa para, nesse período de verão, uma guerra. Ou seja, nós temos que enfrentar essa guerra com a melhor ferramenta possível, né? E a ferramenta todos que têm experiência passada como guarda-vidas, já foram formados como guarda-vidas, vamos fazer um retreinamento virtual. Isso faz com que o número de óbitos diminua muito. Se não houver esse tipo de coisa, se a gente colocar pessoas mal treinadas ou pouco treinadas, que não têm experiência anterior, o risco de óbito é muito maior. Então, eu acho assim, a minha sugestão seria essa. Claro que vai depender de cada local. Eu acho que o Coronel Prates fala uma coisa muito importante, que o Coronel Prates é o presidente da Sobrada, ele fala uma coisa muito importante, que a gente não tem como a gente pegar uma realidade de um lugar e transpor exatamente para outro lugar. A gente tem que entender o que está fazendo nesse lugar e tentar fazer uma adequação para aquele lugar. Isso eu tenho condições de fazer, isso eu não tenho. Então, por exemplo, uma solução para Portugal não deve ser exatamente a mesma para os Estados Unidos, ou a mesma para o Brasil, né? Ou a mesma para a Argentina, ou a mesma para outros lugares. Celestino, grande, quer falar alguma coisa? Antônio? Antônio é o chefe do Piscina Mais Segura, também está aqui com a gente. Quer falar alguma coisa, Antônio? E está aberto aí para quem quiser dar a sua opinião, a sua sugestão. Por enquanto, não. Estou estudando, aprendendo bastante com vocês. As minhas questões vão ser mais ligadas à piscina, à campanha da Piscina Mais Segura, e como é que a gente vai poder isso mais à frente nessa volta. Ótimo. A gente vai fazer vários encontros, mesmo depois de acabar a crise do Covid-19, nós vamos continuar com esses encontros, porque é a forma mais barata e mais produtiva de multiplicar a educação e a informação, e a educação realmente faz a maior diferença na hora do salvamento. Tá? Esteban, tá ouvindo a gente? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Que a gente já pode encerrar. Se a gente já abordou tudo, nós podemos encerrar. Se alguém quiser dar uma palavrinha, está na hora. Deixa... Meu nome é Silvonei, moro na Bahia, em Salvador, trabalho em Camaçari há 14 anos e os serviços aqui foram interrompidos, né? Mas qual foi a observação que eu fiz nesses dias aqui em nossas praias? Muitas pessoas estavam indo, não tendo credibilidade com o perigo do vírus, consumindo bebidas alcoólicas, e a gente presenciou muitas pessoas gripadas nas mesas. E quando a gente avisou que a praia estava interditada, que não ia ter serviço de salva-vidas, eles saíram e imediatamente chegaram outras pessoas e sentaram na mesa. E acredito que, de uma certa forma, se contaminaram, né? Se aquilo foi um Covid-19. Isso eu estou falando no geral. Sobre os graus de afogamento, eu acredito que do grau 2 e até o grau 5, 6,
já tem uma grande chance da pessoa se contaminar, porque no grau 2 a gente já faz o exame primário para identificar os graus, né? Já, quando a gente atende a vítima, já faz esse exame para identificar que grau ela está. Se a gente se aproxima dessa vítima para fazer esse tipo de exame, e ela respirar muito próximo de você, quando você tenta ouvir os ruídos, nessa posição, a gente já se contamina. Então, desde o grau 2 até o grau 6, há contaminação. A abordagem na água também, quando a gente se aproxima da vítima, né, no grau direto ou em outras manobras, quando a gente toca na vítima e a vítima fala com a gente, dessa forma já há proximidade e pode também haver o contágio, independente do meio, se é salgado, se é doce. Então, isso tudo gera um tipo de risco ao salva-vidas. Claro. A outra observação que eu fiz aqui o doutor até falou aí, é sobre ficar em casa. Realmente devemos ficar em casa, mas se, vamos dizer, 90% da população ficar em casa hoje, daqui a 3 meses, quem ficou em casa não foi contaminado com vírus, o corpo está totalmente aberto. E quem saiu e se contaminou e se curou, vai estar com vírus no corpo, podendo contaminar aquelas pessoas que não se contaminaram. Se não houver nenhum tipo de vacina para prevenir aquelas pessoas que não saíram, não se contaminar, vai dar no mesmo, a epidemia não vai acabar. Então, a preocupação e a dúvida que eu tenho é só essa. Se a gente realmente deve fechar ou deve abrir um pouco até uma vacina chegar e melhorar o nosso quadro. Essa é a minha dúvida e as minhas... Silvonei, obrigado pelos seus comentários. Você tem toda a razão. Todo aquele spray do grau, tanto do grau 1, tanto do grau 1, 2, 3, 4, 5, em qualquer grau de afogamento, a possibilidade de contaminação, se a vítima tiver contaminada, é muito grande, porque ele vai tossir, ele tem uma espuma, ele está ventilando com dificuldade, e o spray local vai ser grande. Então, existe a contaminação. Em relação à tua questão, é uma questão que o Brasil todo está se questionando, né? O Brasil, não só o Brasil, o mundo todo está se questionando, né? Na minha opinião, né? E eu coloquei isso nas redes sociais hoje, eu acho o seguinte, eu acho que não deve ser nem uma forma nem outra, ou seja, nenhuma forma todo mundo em casa o tempo todo, porque não vai adiantar, uma hora tem que ir para a rua, né? A gente vai arruinar a economia, né? Então não adianta o tempo todo mundo em casa, porque uma hora, daqui a 4, 5 meses, você vai ter que ir para a rua e você acaba se contaminando com alguém, então não resolveu nada, e nem o outro extremo, que é todo mundo na rua. Eu acho que é uma coisa de o país, ou o estado, ou a cidade, como é que está a situação? Estamos testando todo mundo para o Covid-19? Sabemos quem está doente? Podemos isolar essa pessoa que está doente até acabar o período de incubação, até o período de infectividade? Então, tem que ter um planejamento, como foi feito em locais que foram muito bem feitos, como a Coreia do Sul, por exemplo. Então, assim, o caminho para a gente não é o Brasil preso, o Brasil em distanciamento ou o Brasil solto. Não. Eu acho que não é questão Brasil, né? Embora o planejamento possa vir de cima para baixo, ele tem que estar customizado, ele tem que estar aplicado a cada cidade, a cada local e, às vezes, até a cada bairro, né? Pensando numa comunidade pequena, por exemplo, né? Como a tua, por exemplo, de Camaçari, pensando em Camaçari, o ideal seria que todo mundo fosse testado. Aquelas pessoas que estão com Covid ficassem em casa e as outras que não têm Covid pudessem ir à rua, protegendo, né, os idosos e aquelas pessoas que estão usando imunossupressores ou que têm doenças de câncer, que têm imunossupressão. Esses doentes precisam ser protegidos, porque no momento que ele pega, o risco para ele é muito mais alto, né? Então, assim, eu acho que o caminho é esse, né? Então, o caminho tem que ser com planejamento, não pode ser nenhuma coisa nem outra. E até agora, o que a gente teve, na realidade, né, é lockdown, todo mundo em casa. E aí, de repente, surge... vamos botar todo mundo na rua e proteger só os idosos. Não é nem uma coisa nem outra, é algo no meio disso aí, né? Que é o que o Ministério da Saúde tem falado.
nós estamos encomendando kits, nós vamos testar todo mundo. Agora, e quanto tempo vai levar para isso acontecer, a gente não sabe. E se diante disso e desse período vai surgir uma vacina, também não, a gente também não sabe. Porque a vacina, no mínimo, até ela chegar no nosso braço, vai levar pelo menos 4 meses. Se ela começar a ser produzida agora, ela pelo menos 4 meses para chegar no nosso braço. Então, assim, não acho que a vacina seja uma solução imediata. Eu acho que a solução imediata é realmente a gente ter um planejamento estratégico de enfrentamento dessa crise com bom senso, ouvindo, né, as diferentes opiniões, que ninguém tem razão 100%. Isso é idiota. Né? É idiota achar que eu sei tudo, ou eu sei qual é a solução, ou sempre que aparece algum vídeo que eu não sei de onde que vem, que o cara diz que inventou não sei o quê, que ele tem a solução, desconfia. Porque é esquisito, né? Não é o que a gente espera. Então tem que ter muita calma nesse momento para que a gente possa salvar o paciente. Eu acho que isso é uma coisa muito parecida com trabalhar em terapia intensiva, e a minha vida foi terapia intensiva. Existem coisas que você precisa fazer com urgência. A pessoa está em insuficiência respiratória, você precisa entubar primeiro, você não precisa fazer diagnóstico, você precisa entubar, dar oxigênio para ele. Depois, com calma, você tem que fazer um diagnóstico. Se você não fizer um diagnóstico, deixar só ele entubado em ventilação, não vai adiantar muita coisa. Então, você tem que fazer um diagnóstico para, então, propor um tratamento que seja adequado para aquele paciente. Não é todo paciente que é entubado com insuficiência respiratória que você faz o mesmo tratamento, não, são tratamentos muito diferentes. Então, eu vejo a Covid e as comunidades, a minha forma de ver, eu vejo dessa forma. Algumas comunidades dá para fazer de uma forma, outras vai ter que fazer de outra forma, mas tudo pensando num planejamento que deve estar de acordo com aquela comunidade. Isso é adequado para o que a gente precisa? Ou a gente precisa fazer diferente do que a Coreia do Sul fez, do que Israel fez, do que os Estados Unidos está fazendo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, o Brasil é um país extremamente heterogêneo, diferentes, realidades completamente diferentes. A realidade do Rio de Janeiro é diferente de Camaçari, diferente de São Paulo. Quer dizer, tem que comparar, e a gente em ciência fala muito disso, tem que comparar banana com banana. Bom, essa é a banana, essa é a banana é melhor do que essa, tá legal. Não dá para eu comparar uma maçã com banana. Eu posso gostar mais de maçã, mas eu não posso dizer essa banana é melhor do que essa maçã. São coisas diferentes. Eu posso dizer eu gosto mais dessa maçã do que de banana. Davi, fala. Eu acho que ele colocou uma dúvida aqui que precisa ser esclarecida. Ele disse, pelo que eu entendi, que alguém que estivesse já com o Covid e as pessoas que não estão, daqui 2 meses, 1 mês e meio, 2, ele vai sair para a rua e vai passar a contaminar essas pessoas que não tiveram contato. Não. O período de transmissão daquele indivíduo que foi diagnosticado com o Covid, ele teve contato, foi diagnosticado, desenvolveu ou não a doença, não importa, ele, a partir do 14º, 15º dia, ele já não transmite mais. Ele vai apresentar uma cicatriz sorológica, que se chama, no seu sangue, é capaz sim da gente testá-lo e saber que ele teve contato, mas ele deixa de passar o vírus já não existe mais no seu corpo, nas suas secreções, para que ele possa transmitir isso. Por isso dessa reclusão, por isso desse lockdown, para tentar fazer com que a transmissão do vírus por aqueles que já estão contaminados seja mais devagar, e não rápida, né? Porque quem pegou dali 14, 15 dias já não está mais transmitindo. Espero ter esclarecido isso para ele. Não, e essa pessoa que pegou o Covid-19, se a gente testa todo mundo, a maioria, a gente sabe quem pode voltar para trabalhar sem contaminar ninguém e sem ser contaminado, o que é o ideal. Né? Imagina que hoje nós temos no Brasil 2.000 infectados, ou seja, 2.000 pessoas que já pegaram o Covid. Não deve ser isso. Deve ser pelo menos umas
5, 10 vezes mais, pelo menos, né? Porque a gente não está fazendo teste. Então, imagina que a gente tivesse 10 mil ou 20 mil pessoas que já pegaram. Se essas pessoas foram testadas, elas podem voltar a trabalhar. Porra, ou seja, que coisa fantástica. Elas podem voltar a todos os serviços. Então, assim, é muito importante o teste. O teste não é para você saber se você teve ou não. É para toda a sociedade, é para o seu retorno à sociedade. Se você está entrando na sociedade sem infectar, sem aumentar o problema da doença, e isso é extremamente importante. Por isso, a Organização Mundial de Saúde falou 3 palavras apenas: testar, testar, testar. Esse é o tratamento, esse é o planejamento. Infelizmente, no momento, o planejamento é esse, né? Davi e restante do pessoal, tenho só uma colocação para fazer, na verdade algumas colocações. Ok, bom, meu nome é João, eu sou médico aqui de Curitiba, no Paraná, Brasil, e eu trabalho com a área de medicina de emergência já há algum tempo, tá? Eu estou há praticamente 15 anos trabalhando na medicina de emergência. Eu sou emergencista e também estou na linha de frente aqui do combate ao Covid-19, por ser o diretor técnico aqui do SAMU regional que nós temos, né? Existem algumas coisas que eu acho bem importantes, e uma das colocações que a Olga fez me traz um pouco de preocupação, não em relação à situação só do que vai acontecer em Portugal, no hemisfério norte, mas em todos os outros lugares, que é em relação ao treinamento que nós temos, tá? Aqui na faculdade eu trabalho com algumas turmas, mas trabalho basicamente com habilidades médicas, né? Então eu trabalho em laboratórios de habilidades. Nesse momento nós tivemos que desenvolver um tipo de treinamento específico e um pouco diferente daquilo que a gente faria adequadamente nos nossos manequins, simuladores e sala de simulação realística, para que a gente trabalhasse com os próprios alunos de casa. Então é possível sim fazer aquilo que o Spielman nos coloca aí como uma alternativa, que é o treinamento EAD, o treinamento fora, mas uma parte desse treinamento realmente vai ter que acontecer in loco, e isso a gente não vai conseguir mudar. Mas a gente não precisa perder tanto tempo assim, porque o treinamento EAD pode dar para a gente uma boa possibilidade de depois, quando precisar treinar, a gente treinar num tempo muito menor, aquela parte que não tem como a gente voltar. Tá? Então, acho que essa é uma colocação que a gente consegue fazer do treinamento para os guarda-vidas também. Isso é possível. Algumas outras situações, o Spielman coloca também, né, sobre a situação de não ser nem muito entre 8 e 80 da nossa visão de se ficar em casa ou não se ficar em casa. O que eu vejo em relação ao Brasil quando a gente faz uma proibição total no Brasil, a gente ainda assim vai conseguir ter uma receptividade parcial, né? Então, o fato da gente solicitar para as pessoas que fiquem em casa faz com que uma quantidade razoável de pessoas ainda continue na rua, e essas pessoas vão ser aí os transmissores, né, e vão estar, de qualquer maneira, contribuindo aí para que haja uma melhora da nossa imunidade como um todo, tá? Agora, as sociedades hoje se pronunciaram, né? Então a Sociedade Brasileira de Infectologia se pronunciou, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, tá? E a Associação Brasileira de Medicina de Emergência também se pronunciaram em relação à necessidade que nós temos no momento de ficar em casa. O que nós vemos é que as praias estão muito mais vazias do que o que a gente esperaria nesse momento, e que possivelmente, ao menos nessa fase onde a gente está começando a ter a transmissão sustentada, a gente talvez tenha um menor número de afogamentos. Mas esse menor número de afogamentos, ele vai ter, na minha visão, um tempo que vai ser um tempo relativamente curto. Logo depois as pessoas começam a se sentir confortáveis novamente com a situação, e se sentindo confortáveis, acredito que tudo vai voltar a fazer com que as pessoas novamente estejam nas praias, e que tudo isso vá realmente acontecer. A transmissão, ela pode existir. Lembrando que essa transmissão,
ela pode acontecer de duas maneiras, né? Ou ela pode acontecer através das gotículas, né? Como o Spielman tinha colocado anteriormente, né? Desses sprays aí desses pacientes, mas também por alguns tipos de produção de aerossóis que ficam por um tempo maior na superfície e que quando a gente está num ambiente como a praia, rios, onde é tudo aberto, a possível sustentação dessas partículas vai ser menor e a gente vai ter uma probabilidade menor de ser contaminado. Por outro lado, dentro do ambiente fechado, como uma piscina, isso tem a maior probabilidade. E uma outra situação, Davi, que me preocupa um pouco, é porque o guarda-vidas, quando ele entrar na água para fazer um salvamento como esse, ele vai tentar tirar essa vítima, mas quando ele tirar essa vítima, ele não vai estar de EPI, né? Então, as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de diversos outros órgãos que a gente tem visto aí fora do Brasil, recomendam que a gente faça a utilização de EPIs, e esses EPIs eles podem ser usados tanto no profissional quanto também na vítima. Então, eu gostaria de fazer uma colocação para saber a opinião dos colegas, mas mesmo no suporte básico, até que a gente chegue ao suporte avançado, num caso de uma parada respiratória, de uma parada cardiorrespiratória, afogamento grau 5, afogamento grau 6, talvez fosse importante instituir máscara principalmente para a vítima, e a partir do momento em que os resgatistas, né, os guarda-vidas, eles estiverem em solo, estiverem na areia, ou estiverem na beira da piscina, que também eles estejam protegidos por máscara e óculos. Mas a máscara colocada na vítima vai diminuir bastante aí o índice de contaminação. E esse índice de contaminação, ele pode ser bem importante aí realmente pelo índice de transmissibilidade ser extremamente alto. Será que o guarda-vidas está sendo muito requisitado nesse momento? Eu até acredito que um pouco menos do que o que a gente vê em situações normais. Mas isso pode acontecer, então fica aí uma sugestão para o grupo pensar aí e discorrer a respeito. Ok? Obrigado. Então, tá ótimo, João. Eu acho que assim a gente vai ter que pensar fora da caixa. Nós estamos com um problema extremamente novo, onde a gente vai ter que pensar fora da caixa e pensar soluções diversas, né? Algumas delas, por exemplo, como a máscara, como a pocket mask, durante alguns anos todo mundo falou muito de usar a pocket mask dentro da água para se proteger da contaminação. E a gente sabe hoje em dia, através de alguns trabalhos, que é impossível usar a pocket mask dentro da água. Quer dizer, não é impossível, né? Vamos botar impossível, mas improvável, e o uso dessa máscara dentro da água, a gente sabe que ela entope o filtro, né? E entupir o filtro, a ventilação já não acontece como deveria, é muito ruim, e sem filtro, ela perde até o propósito. Se você não tem o filtro como barreira, a contaminação é a mesma. Então, assim, a gente já sabe que a máscara usada dentro da água é muito ruim. A máscara usada fora da água é muito ruim também, é muito difícil. Isso não quer dizer que a gente não deva usar, né? A gente só está... não adianta a gente também pensar num cenário, vamos usar máscara em todo mundo. A gente sabe que a realidade você bota uma máscara, uma pocket mask para ventilar um afogado e ela se enche de secreção muito rapidamente, né? E entope e acaba contaminando você de uma forma ou de outra. Então, assim, não é que ela não deva usar, não é que as suas sugestões não são boas, acho que são boas, a gente tem que pensar fora da caixa, né? Como proteger o nosso profissional guarda-vidas. Agora, como fazer isso, né? Acho que a sabedoria é como fazer isso de uma forma que não inviabilize o protocolo ou o procedimento, ou seria melhor não fazer Davi, desculpe só, mas assim, quando eu estou falando da questão da máscara, eu não estava nem me referindo a pocket mask. Eu entendi. Máscara cirúrgica. Imagina um paciente afogado em insuficiência respiratória, seja o grau 2, por exemplo, ou grau 1. Com uma máscara dificultando a ventilação. Você chega e botar uma máscara nele. Isso já vai causar uma ansiedade
enorme. Você sabe como é que é. No momento que você tem uma pessoa com falta de ar e você bota uma máscara que não seja uma máscara que está diminuindo a insuficiência respiratória, isso já causa um pânico, um terror. Então, assim, qual a praticidade disso? Não sei. Pode ser que seja útil em alguns, pode ser que não seja útil em todos, e pode ser que não seja útil, mas eu acho que a ideia a gente tem que pensar. Tem que pensar e vai acabar testando isso e trazendo para o campo real, para o campo do dia a dia. É possível? Não é possível? Adianta? Não adianta? Mas eu acho que a ideia e a proposta é muito interessante. Tá? Alguém mais? Eu acho que a gente já cobriu bastante. Eu vou mandar, nós vamos postar os próximos temas, nós temos vários temas para abordar aí. E eu agradeço a todo mundo, agradeço a presença. Quem quiser, eu vou deixar esse vídeo disponível, nós vamos publicar esse vídeo disponível no YouTube, vou mandar os links na internet, e quem quiser acessar ou compartilhar será muito bem-vindo. Qualquer pergunta, acho que isso no canal de YouTube pode continuar essa discussão dentro de tudo que foi abordado, com opiniões diferentes. Para quem vai entrar e não participou da reunião, a mesma coisa, nós temos nossa página, www.sobrasa.org, tem uma quantidade de conteúdo sobre afogamento gigante. Eu mesmo me perco muitas vezes, sou cobrado que ela às vezes fica bagunçada, mas não acho que ela fica muito bagunçada, acho que tem muito conteúdo. E às vezes é difícil de achar e saber qual é a melhor forma de ofertar, mas esse conteúdo está todo praticamente gratuito e disponível para vocês. Queria agradecer a todos, Léo, Guima, Marcelo, João, Olga, Antônio, todos que estão aqui, Jefferson, que não falou nada, todos que estão aqui participaram e ajudaram a tornar esse assunto um pouco mais esclarecido. E uma boa noite para vocês e que a gente consiga o melhor caminho para enfrentar essa crise. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.